Olá, alunos do nono ano EJA. Aqui é a professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando para a gente estar olhando a correção da atividade referente à semana 9 e também algumas informações sobre a semana 10. Eu saliento a vocês que é importante que estejam visualizando os vídeos das correções, das explicações e também das dúvidas referentes às atividades, aos conteúdos novos da aula de história. Sem assistir os vídeos, pessoal, vocês vão encontrar muitas dificuldades para entender o conteúdo. Nós estamos, então, trabalhando o tema Era Vargas. Era Vargas que foi explicada na aula passada, dando ênfase que a Era Vargas ela foi dividida em três grandes períodos: governo provisório, constitucional e o Estado Novo. Lembrando também que Vargas ele vai participar da política brasileira não só na época da Segunda República, mas também na época do populismo. Vargas vai estar voltando lá em 1951. Mas nós vamos nos atentar a esse primeiro período da Era Vargas, que é esse período aí da Segunda República, após o final da Primeira República no Brasil, que começa em 1930. Bom, nós temos como atividade aqui o seguinte questionamento. O governo de Getúlio Vargas é associado a dois conceitos fundamentais, que é o trabalhismo e o populismo. Tomando como referência as imagens e as definições mais atuais sobre esses dois conceitos, verifica-se que, bom, nós temos duas imagens aqui, né, que remetem a esse assunto, que diz o seguinte, né, aquele chavão, né, que a gente conhece lá da madraça da Branca de Neve, né, espelho, espelho meu, existe algum governo mais populista que o meu? O seu é populista, sim, já democrático, né? Então, assim, era uma evidência, né, sobre a questão do governo Vargas, que coloca aqui em forma de charge. Outra colocação, né, é aqui. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho, para os brasileiros. Então, esse aqui é como se fosse um jornal divulgando, né, sobre o governo, fazendo, é interessante porque, assim, se a gente for pesquisar sobre a Era Vargas, vocês vão observar todas as imagens que remetem ao governo Vargas, especialmente nos meios de comunicação, ele vai aparecer com uma imagem bem grande. Antes da gente conhecer sobre Era Vargas, muitas pessoas pensam, poxa, esse cara é um grandão, né? Fisicamente, aparece bem e tal, né? Um físico assim, bem chegante mesmo, mas na verdade Vargas era um cara baixinho e ele usava até a questão da imagem para poder impor poder sobre as pessoas. Mas voltando aqui ao questionamento, é o seguinte: as duas imagens que referem ao populismo e ao trabalhismo, né? Quais são as definições mais atuais sobre esse conceito? O que a gente pode verificar? Né? Com resposta correta, o trabalhismo e o populismo representam uma espécie de acordo entre o Estado que controlava a população que se via satisfeita. Então, o que acontece? Essas pessoas, as quais eram governadas, né, pelo Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, elas viam ele, né, a figura dele como um cara populista. Por quê? Porque ele era considerado como o pai dos pobres. E por que que ele era considerado? Devido a todas essas leis que ele criou, essas leis sociais que ele criou, especialmente para a classe trabalhadora, para poder o quê? Seduzir essa classe trabalhadora. Então, essas leis, elas eram leis que beneficiavam principalmente a classe trabalhadora, mas, né, ele era advogado, era um cara que entendia de leis, né, sabia o que estava fazendo, e muitas coisas
que ele contemplou na Constituição, nas leis que foram criadas no seu governo, elas prejudicavam outras classes sociais. Então, assim, ele ficava trabalhando dentro dessa balança, tentando equilibrar para poder manter no poder, mas também era uma forma de controlar a população. A número 2, vamos ver aqui. Leia o texto a seguir. A partir da criação do DIP, todos os serviços de propaganda e publicidade dos ministérios, departamentos e estabelecimentos da administração pública federal e entidades autárquicas passaram a ser executadas com exclusividade pelo órgão. O DIP, Departamento de Propaganda do governo de Getúlio Vargas, foi criado em 1938. Tornou-se um instrumento central da política varguista, pois tinha, entre outras funções, o papel de, principalmente, pessoal, de controlar a opinião pública nacional durante o governo Vargas, né? Aqui, desculpa. Eles tinham essa função de controlar o governo, as pessoas, né, a opinião das pessoas, mas principalmente, pessoal, de passar essa imagem positiva do governo, né? Como ele era um órgão do governo, qual que era a função dele? Era de mostrar essa imagem, divulgar essa imagem, né, através da cultura, através do rádio, da televisão, dos jornais, que Vargas era uma figura muito importante, muito positiva para a população, que ele tinha um valor imensurável. Então, assim, mas também eles controlavam a opinião pública. Eles também controlavam todos os meios de comunicação, porque tudo que se divulgava, primeiro tinha que passar pelo DIP, para poder fazer todo aquele processo de censura, ver se era adequado, se estava passando uma imagem positiva do governo, para depois as pessoas terem acesso. Só lembrando que nesse período foi criado, por exemplo, a Voz do Brasil, que eu já mencionei o dia que eu expliquei o conteúdo, né? Alguns jornais como o Diário Oficial. Tinha também uma chamada de revista mensal, na qual eles exploravam muito essa questão da imagem de Vargas. Então, assim, controlar, sim, a opinião do povo, com certeza, né? Mas não era só no governo provisório, não. Era principalmente depois no período do Estado Novo é que houve o governo ele vai sentir essa necessidade, porque ele vai criar várias leis que vão beneficiar a população, e quando ele começa a ver que essa população vai ficando frouxa, ele vai ter que arrumar alguma forma de controlar sem perder o quê? O poder, tá bom? Então, pessoal, é importante que vocês estejam assistindo esses vídeos para que vocês tirem suas dúvidas, perguntem, né? Tem muitos colegas que vêm perguntar as coisas no PV e eu acho importante, porque são pessoas que realmente estão lendo o conteúdo, que estão assistindo os vídeos, tá bom? E aqui vamos então fazer lá uma chegadinha na semana 10. A semana 10, o que eu coloquei para vocês como sugestão? Formular 3 perguntas e responder. Gente, só 3, assim, tipo, muito fácil, né? E aí eu coloquei o conceito da Era Vargas, o que foi a Revolução de 1930, o golpe do Exército, né, que apoiou Vargas, porque os tenentistas, eles estavam, né, aí ansiosos por uma revolução, né, pela uma reforma no governo. O governo provisório, o que foi as suas principais características, o constitucional e, por fim, o Estado Novo. Então, assim, pessoal, é importante que vocês estejam lendo esse texto. A princípio parece muito grande, mas na verdade, pessoal, ele não é tão grande assim, não, né? A gente lê textos muito maiores de Era Vargas do que esse. Esse aqui é um resumo, né? Um resumo que tem todas as características importantes para que vocês possam estar tendo condições de formular e responder essas perguntas. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição.
A gente tem vários vídeos legais, inclusive tem um canal chamado Nerdologia, que é um canal assim bem ilustrativo, bem dinâmico, que ele mostra muito sobre essa questão da era Vargas, mostra quando que o governo Vargas, ele vai, no governo Vargas, o Brasil vai estar participando da guerra. Então, assim, por que que ele participa? Por que que alguns personagens, como o Zé Carioca, são criados? O que que o Brasil produzia que esses países que estavam na guerra tinham tanto interesse? Então, assim, é importante que vocês estejam principalmente lendo esse resumo, formulando essas perguntas e buscando novas fontes para poder questionar, para poder ter dúvida, para poder aproveitar, né, o que a gente tem aí para ajudar vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, tá bom, pessoal? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição.